Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois bem, hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, e eu estou aqui, então, para gravar essa aula que corresponde, na verdade, à aula que nós deveríamos ter tido na sexta-feira, dia 10 de junho, mas aquela aula, como ficou definido, ela acabou sendo cedido, aquele horário foi cedido ao professor Carta-Winter, para que vocês pudessem apresentar os trabalhos por ele determinado. Então, eu estou vindo aqui hoje para fazer essa aula gravada, exatamente para a gente não perder o horário que era para que nós tivéssemos abordado essa questão de hoje, né, na sexta-feira passada. Bom, o nosso tema de estudo hoje é exatamente a globalização do capitalismo, né? Eu vou fazer aqui uma série de reflexões e no nosso encontro da terça-feira próxima, dia 14/6, esse encontro será presencial, normal. Nós, então, poderemos aí revisar alguns dos pontos aqui abordados hoje e vamos completar o que ainda precisa ser apresentado e explicado a respeito desse assunto, ok? Então, na terça-feira, a gente conclui o conteúdo da nossa disciplina. Hoje, então, eu quero aqui trabalhar com vocês a questão da globalização do capitalismo, né? Bom, esse tema ele nos traz imediatamente aos dias atuais, né? Porque nós hoje vivemos exatamente dentro de um contexto histórico muito particular, que é algo que está em transformação, não é? Mas é algo que vem se modelando desde o final do século XX, como resultado exatamente do processo de globalização. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. E para começar a falar sobre isso, eu vou apenas aqui fazer um breve resumo do que nós falamos recentemente, antes de chegar exatamente a esse assunto, tá? Nós vínhamos discutindo sobre o capitalismo do pós-guerra, né? O capitalismo tal como ele funcionava, né, após a Segunda Guerra Mundial. Essa era a discussão que nós tivemos ainda em sala de aula recentemente, né? E nessa discussão, nós dissemos que o capitalismo do pós-guerra, ou seja, principalmente
entre 1944, 44, 45, até a década de 1980, mais ou menos, 70, 80, foi um período de grande prosperidade para a economia mundial como um todo, né? Prosperidade essa que começou a ser afetada na década de 1970, certo? Nós dissemos aqui que no imediato pós-guerra houve toda uma reengenharia do capitalismo mundial, uma reengenharia econômico-institucional, onde nós vimos acordos internacionais sendo estabelecidos, em primeiro lugar, na Conferência Financeira de Bretton Woods, onde se estabeleceu um novo padrão monetário internacional baseado no dólar-ouro, e foram ali também criadas duas instituições financeiras muito importantes, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que tiveram também o seu papel ao longo do período do pós-guerra, né? Nós falamos a respeito disso. Comentamos também os efeitos das conferências internacionais, né? Principalmente as conferências de Yalta e de Potsdam, né? Onde se acertou a divisão do mundo em zonas de influência. Conferências essas que estiveram mais ou menos restritas entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Essas conferências tiveram uma grande importância na economia do pós-guerra, porque elas, ao definirem as tais zonas de influência, criaram também a base objetiva para a Guerra Fria e a corrida armamentista, não é isso? Falamos também a respeito do Plano Marshall, no pós-guerra, né? Que foi uma ajuda suplementar que os Estados Unidos deram aos europeus e também ao Japão para a reconstrução de seus parques industriais. E, por fim, comentamos também o papel do GATT, não é isso? Pois bem, com base nesses elementos, nessa nova arquitetura do sistema internacional, o capitalismo vai viver um período de grande prosperidade, com um crescimento sustentado da economia dos Estados Unidos, reconstrução da Europa Ocidental, reconstrução do Japão. Dissemos também que esse grande dinamismo, né, das economias do hemisfério norte acabou refletindo em dinamismo também nas economias do hemisfério sul, dentre as quais o Brasil, né? Então, o Brasil pôde expandir enormemente as suas exportações, né, de matérias-primas, de
de bens agrícolas, né? E com essas exportações em expansão, houve uma grande entrada de dólares no Brasil, estou citando o Brasil como referência, e graças a essa grande entrada de dólares, resultante das exportações brasileiras, nosso país se tornou um alvo, inclusive, de empresas multinacionais estrangeiras que olhavam para nós com grande cobiça, principalmente porque havíamos nos tornado um país com a capacidade importante de geração de divisas, de dólares. A empresa multinacional estrangeira, quando ela se desloca e investe em um outro lugar, em um outro país, uma das coisas mais importantes para ela é saber a capacidade que esse país tem de geração de divisas, porque essa empresa investe hoje para repatriar seus lucros amanhã. E para repatriar lucros, é preciso que o país onde ela investiu tenha capacidade de gerar divisas. O repatriamento dos lucros é feito em divisas, certo? Então, o Brasil vai se tornar um país extremamente cobiçoso por parte das empresas multinacionais, mas vai ter também, evidentemente, a sua capacidade, em razão dessa geração de divisas que eu mencionei, vai ter também sua capacidade própria de poder dar andamento a um processo de industrialização que já havia se iniciado no início dos anos 30. Bom, resumindo, o pós-guerra é um período de grande prosperidade econômica no mundo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Se houve uma região que teve mais benefícios do que outras, isso é uma questão a ser analisada no particular. O que eu estou dizendo é que o capitalismo do pós-guerra foi um período de grande prosperidade econômica e social. Tá? Significa dizer que houve crescimento econômico por todos os países, né? Ou em todos os países, independentemente da região em que eles estavam. Né? Bom, acontece o quê? Acontece o quê? Eu vou fazer uma pausa aqui agora, nessa minha exposição, e vou pedir que a gente dê uma olhadinha, muito rapidamente, para o que aconteceu no capitalismo no século XIX. O século, se vocês se recordam, isso já foi estudado por nós, né? Mas o século XIX, quando ele se inicia, havia apenas uma grande economia industrial. O capitalismo industrial foi inaugurado na Inglaterra, no finalzinho do século XVIII. Quando começa o século XIX, insisto, a Inglaterra era a única potência capitalista industrial. Acontece que a industrialização ela trouxe inúmeros benefícios para a Inglaterra.
benefícios materiais, né? Aumento de produção, aumento de riqueza, aumento de emprego. E tudo isso se refletia na sociedade. Isso, evidentemente, despertou o interesse de outros países, né, para os efeitos benéficos da industrialização. E alguns países, aqueles que se encontravam melhor qualificados para tanto, aqueles que tomaram, né, eram países que detinham uma autonomia política e econômica muito grande, e tomaram decisões importantes em termos de política econômica para fomentar suas industrializações nacionais, né? Estou pensando aqui em países como a França, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, principalmente, né? Então, esses 4 países que eu acabei de citar, adotando políticas econômicas tipicamente nacionalistas, eles fomentaram o desenvolvimento industrial nacional. De tal modo que, ao nos aproximarmos do fim do século XIX, já não havia mais apenas uma grande potência industrial no mundo, a Inglaterra. Havia agora 5 grandes economias industriais, e todas elas num ritmo acelerado de crescimento econômico. Então, havia Inglaterra, França, Japão, Alemanha, Estados Unidos. Agora, vamos recordar mais um detalhe importante relacionado com o desenvolvimento do capitalismo industrial. Quando a Inglaterra se industrializou, quando a Inglaterra construiu o seu sistema de fábricas, né, 2 coisas aconteceram. Primeiro, as fábricas, elas são empresas que trabalham com máquinas, certo? Ou seja, o surgimento de uma economia fabril trouxe com ela um aumento extraordinário da produtividade do trabalho e, consequentemente, um aumento extraordinário da produção, né, de mercadorias. Então, imagine você que no período pré-industrial, nas manufaturas da Inglaterra, se produzisse, por exemplo, apenas uma ilustração, ok? Imagine que na Inglaterra pré-industrial fossem fabricadas nas manufaturas britânicas 1 milhão de peças, por exemplo, 1 milhão de peças de camisas, de unidades por dia, somando todas as manufaturas. E agora suponha que, com o surgimento de fábricas, a produção inglesa de camisas tenha passado de 1 milhão de peças, ou de unidades, para 50 milhões. De 1 milhão para 50 milhões. Ora,
É óbvio que quando você fabrica 1 milhão de camisas, né, você precisa de uma determinada quantidade de tecido. Ao fabricar 50 milhões de unidades, você precisa de 50 vezes mais tecido, certo? Primeiro ponto importante de nós termos em mente na hora que estamos falando da industrialização da Inglaterra ou da industrialização de qualquer país. A indústria exige um volume muito maior de matérias-primas, pura e simplesmente porque dentro das suas unidades, dentro das fábricas, se produz muito mais do que se produzia no período manufatureiro. Então, a Inglaterra se viu confrontada na condição de primeira economia industrial do mundo com a necessidade de aumentar vigorosamente o seu consumo de matérias-primas. Isso tinha que vir de algum lugar. Mas não foi só. O aumento da produção de camisas de 1 milhão para 50 milhões coloca um outro desafio para a economia industrial, que é exatamente a venda dessas 50 milhões de camisas. 1 milhão de camisas talvez seja fácil de vender no próprio mercado nacional inglês. Mas 50 milhões de camisas talvez não seja. Talvez não seja tão fácil. Então vem o segundo desafio que a Inglaterra se encontrou assim que ela se transformou numa economia industrial. Ela carecia de mercados onde pudesse desovar, vender uma parte importante do que vinha sendo produzido em suas fábricas. Resumindo, quando a Inglaterra se transformou numa potência capitalista industrial, ela teve dois grandes desafios. Um, encontrar mercados que pudessem abastecer suas fábricas em matérias-primas. Dois, encontrar mercados que pudessem absorver uma importante parcela daquilo que ela produzia. Os ingleses vão encontrar esses mercados no exterior. Bom, eu disse que no final, agora voltando para o que a gente já comentou aqui, no final do século XIX, a Inglaterra já não estava mais sozinha no mundo como única potência industrial. Ao lado dela, existiam também França, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Todos eles diante dos mesmos desafios que os ingleses haviam enfrentado lá no comecinho do século XIX. Essa busca desesperada por mercados que pudessem fornecer matérias-primas e mercados que pudessem comprar parte da produção industrial dos países fabris, vai levar o mundo a um período histórico identificado
por historiadores e economistas como o período do imperialismo, né? O imperialismo representou exatamente essa luta das grandes potências capitalistas industriais pelo controle de mercados externos. Isso? E nós sabemos muito bem onde isso foi parar, né? Isso vai desencadear uma série de conflitos internacionais que tem início já no final do século XIX, né? E depois se estende pela primeira metade do século XX, né? Essas disputas por mercados internacionais vão desencadear duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E vão desencadear também a Grande Depressão da década de 1930. Bom, por que eu estou falando a respeito desses acontecimentos do final do século XIX e início do século XX? Porque, como eu acabei de dizer, essas pressões que são impostas, o que eram impostas aos países capitalistas industriais daquela época, os conduziram a duas guerras mundiais, a muita destruição, né? Karl Marx, ao escrever o Manifesto Comunista, ele fala a respeito dessa tendência do capitalismo para fazer nascer grandes conflitos internacionais. E ele diz que a única solução do capitalismo para a superação dessa situação de superprodução de mercadorias no mundo seria a destruição de forças produtivas, né? Lá, na primeira metade do século XX, foi exatamente o caminho escolhido, quer dizer, não escolhido, imposto às elites burguesas internacionais para resolver a grande crise de superprodução que havia se manifestado já no final do século XIX. Destruição de forças produtivas. Destruição de forças produtivas significa destruição de fábricas, destruição de infraestrutura econômica, como estradas, como ferrovias, portos, e principalmente destruição de braços, não é? De vidas, porque o homem é a maior e mais importante de todas as forças produtivas que existem na sociedade. Bom, e daí, né? Você pergunta, professor, o que tudo isso tem a ver com globalização? Pois é, tem tudo a ver. Tudo a ver, porque no pós-guerra, eu disse que houve uma prosperidade econômica muito grande no mundo. E o que significou essa prosperidade? Né? Nós vimos isso aí, né? Em sala de aula. Né? Significou que a indústria americana
continuou a prosperar no pós-guerra, principalmente, no caso dos Estados Unidos, impulsionada pelos investimentos na indústria bélica. Mas, paralelamente, foi reconstruído o parque industrial das principais economias da Europa Ocidental e do Japão. E eu disse também que a prosperidade do pós-guerra alcançou também países do Hemisfério Sul, dentre os quais alguns, como Brasil, México, Argentina, por exemplo, na América Latina, também passaram por um processo de acelerada industrialização, ainda que fosse um processo de industrialização com características próprias, né? Certo? E daí, professor? E daí que, por volta da década de 1970, o sistema capitalista internacional voltou a apresentar uma situação muito parecida com aquela que havia vivenciado no final do século XIX. Ou seja, economias industriais poderosas, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Japão. E agora ainda tinha algumas economias industriais que nasceram também no hemisfério sul do sistema mundial, como o caso de Brasil, Argentina e México, apenas para exemplificar. Ou seja, aquelas mesmas pressões e desafios que eu comentei aqui, que se impunham às economias industriais lá no final do século XIX, continuavam presentes agora no final do século XX, tendo em vista que houve uma grande recuperação da industrialização dos países. E este processo, não é, vai abrir, na década de 1970, uma nova crise estrutural do capitalismo mundial. O sintoma dessa crise foi a implosão dos acordos firmados lá em Bretton Woods, quando se havia definido o dólar como moeda básica do sistema monetário internacional, como meio de pagamento internacional. Isso aconteceu porque os Estados Unidos se converteram em uma economia deficitária, já no finalzinho da década de 1960, e os déficits americanos, norte-americanos, não produziam nos Estados Unidos os mesmos efeitos
que produziam em todas as demais economias do mundo. Isso levou, como nós também vimos em sala de aula, à suspeição por parte, principalmente, dos franceses em relação à política monetária dos Estados Unidos e a uma suposta emissão de dinheiro sem lastro por parte do governo dos Estados Unidos. Bom, não vou de novo falar sobre isso detalhadamente, porque nós já falamos em sala de aula. Mas foi exatamente estes desencadeamentos que vão levar ao fim da conversibilidade do dólar em ouro e também a uma constante desvalorização do dólar em relação ao ouro. Tudo isso quebra os acordos de Bretton Woods, certo? Os norte-americanos, vão desvalorizar o dólar em relação ao ouro e vão suspender a conversibilidade do dólar em ouro, né? No comecinho da década de 70. Né? Essas decisões ou essas ações do governo dos Estados Unidos são absolutamente unilaterais. Ok? A crise monetária, que se inicia, portanto, nos primeiros anos da década de 70, ela vai ter reflexos. E o primeiro reflexo é na explosão dos preços dos barris de petróleo. Certo? Também foi explicado em sala de aula. A explosão dos preços dos barris de petróleo vão desencadear, por sua vez, um fenômeno inusitado, pode-se dizer, na economia mundial. O fenômeno da estagflação. Não é isso? Estagflação. Né? Que foi um fenômeno que desencadeou simultaneamente alta nos preços dos produtos, motivada principalmente pelo aumento dos preços do barril de petróleo, e estagnação econômica, porque os preços subiam, mas como o poder aquisitivo da população não subia, as vendas caíam. Né? Então, nesse caso, a inflação ela se combinou com um período de recessão, né? Ou estagnação. Isso é o quadro praticamente da segunda metade da década de 1970, que vai, inclusive, levar a um segundo choque do petróleo, né? Resultante de desvalorizações consecutivas do dólar em relação ao ouro, e vai levar também à primeira reação do governo dos Estados Unidos, na condição ainda de uma potência hegemônica, quando eles vão elevar os preços do dólar, ou seja, as taxas de juros norte-americanas, com a finalidade de enxugar o mercado
daquela enorme quantidade de dólares que eles, norte-americanos, haviam emitido, dinheiro sem lastro. A elevação dos juros nos Estados Unidos provoca quase que uma hecatombe econômica, né? Vai afetar empresas e famílias nos Estados Unidos e, evidentemente, muito mais do que isso, vai afetar todos os devedores internacionais que tomavam dinheiro emprestado em dólar. Tudo isso leva a uma crise sem precedentes nos países endividados do hemisfério sul, dentre os quais o Brasil, né? Mas, de modo geral, a década de 1980 ela vai ser chamada, e não apenas no hemisfério sul, hein? No mundo todo, ela vai ser chamada de década perdida, porque foi uma década em que a economia mundial mergulhou numa terrível crise econômica. Isso obrigou o governo dos Estados Unidos, a fim de se proteger sua economia, a tomar outras medidas, tanto de política monetária quanto política fiscal, para tentar recuperar sua economia. O fato é que o abalo das economias do hemisfério sul, resultante de dívidas gigantescas, agravadas pelas crises do petróleo e pela crise monetária, tudo isso provocado pelos Estados Unidos, pelas políticas econômicas norte-americanas, políticas econômicas de caráter hegemônico, né? A crise do hemisfério sul, ela faz com que efeitos negativos retornem para o hemisfério norte, porque se os países do hemisfério sul vivem uma grande crise, evidentemente que esses países vão ter sua saúde econômica afetada. E, ao terem sua saúde econômica afetada, eles vão afetar também a saúde econômica dos países do hemisfério norte, porque nós somos importantes importadores de produtos industriais que vêm do hemisfério norte. Então, veja, a década de 70 ela abre uma crise estrutural na economia capitalista internacional, crise que se estende pela década de 1980 e se manifesta claramente como uma crise mundial. Paralelamente, na mesma década de 1980, as economias lá do bloco soviético, né, vamos chamar assim, elas entram em colapso, certo? Entram em colapso e começam a... E o bloco dito, chamado soviético, ele começa a se dissolver. Não é isso? Na década de 80, eu diria que o marco desse processo, lá nos países do bloco soviético, é a data de 1985. É uma data que eu coloco como referência. Tá? Por quê? É a data que marca a chegada de Gorbachev ao poder na União Soviética. Bom, é esse o contexto histórico que o mundo se encontrava no final da década de 80, ou seja, uma crise econômica que não poupava
praticamente nenhuma região do mundo. Talvez a China. Fora a China, nenhum outro país do mundo estava isento dos efeitos da grande crise econômica que se abateu sobre o mundo na década de 1980. E mesmo a China, apesar dos resultados que vinha colhendo no plano econômico, a China passava por uma série de transformações de ordem política e econômica, né? A China, desde praticamente o finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, a China entrou num processo de acelerada transformação, né, das relações sociais de produção que conhecia, e, apesar de manter um crescimento econômico importante, havia muitas contradições e conflitos no interior da China. Certo? Bom, é aqui que eu quero que a gente se concentre, porque este é o contexto histórico da globalização. O final da década de 80. É desse período histórico que data a globalização, né? Eu me recordo de ter participado há cerca de 20 anos, né? Há cerca de 20 anos, mais ou menos, eu me recordo de ter participado de uma palestra de um diplomata brasileiro. Essa palestra, o tema era exatamente a globalização. Era um tema muito em voga naquela época. A globalização estava na boca de todo mundo. Todo mundo falava de globalização. Claro, sem entender nada, né? Por quê? Globalização é um termo tão forte, tão poderoso, que parece autoexplicativo, né? Existem uns conceitos que têm essa dimensão, né? Eles são tão poderosos que eles parecem autoexplicativos, né? Por exemplo, liberdade, né? Liberdade parece que você não precisa explicar o que é. Liberdade é liberdade. Todo mundo sabe o que é liberdade, né? Democracia. Ora, democracia. Democracia é democracia. Não precisa de muita explicação. Todo mundo sabe o que é democracia. Democracia é democracia, né? E globalização? O próprio nome fala, globalização, né? Autoexplicativo. Você não precisa pensar no que é. Pois é, e, portanto, tem muita gente que não sabe o que é liberdade, tem muita gente que não sabe, nem faz ideia do que é democracia, e muito menos ainda o que é globalização. Mas a globalização, há 20 anos, era o tema mais, eu penso que era o conceito mais usado nas mídias, na boca dos políticos, de empresários, na academia. E olha, servia para tudo. Se você tivesse um conflito entre países, era a globalização que estava provocando.
Se houvesse uma explosão do desemprego, era a globalização que estava provocando. Se houvesse uma escassez de produtos, era a globalização que provocava. A globalização virou uma palavra mágica que servia para explicar absolutamente tudo. E na palestra que eu fui assistir com esse diplomata brasileiro, ele disse umas coisas que eu realmente fiquei baqueado. Ele disse, por exemplo, que a globalização tinha começado lá atrás na história, quando as primeiras tribos mantinham relações umas com as outras. Aquelas tribos cresceram, viraram comunidades maiores, que continuavam se relacionando umas com as outras. As comunidades cresceram, algumas viraram importantes impérios. E esses impérios, eles mantinham relações com outras comunidades que eram exteriores. Mais tarde veio a formação dos Estados Nacionais modernos, que também se relacionavam uns com os outros. E, finalmente, hoje, essas relações alcançam todo o planeta. São relações entre estados, entre governos, entre povos do mundo todo, que se conformou no que nós chamamos de globalização. Explicação que, por um lado, faz algum sentido, não é? Afinal de contas, tudo que existe hoje, de alguma maneira, é consequência de coisas passadas. Então, até aí, não tem muito o que questionar, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma explicação que não serve para nada. Não explica nada. É mesmo? Bom, nós precisamos entender o que é globalização. E a primeira coisa que eu estou colocando para vocês aqui, que isso seja claro, que isso seja definitivo no nosso entendimento sobre globalização. Primeira coisa, a globalização é um fenômeno típico do final do século XX. É sempre muito difícil datar os fenômenos históricos. Muito difícil, os fenômenos sociais. Mas a gente, né, sempre gosta de se referenciar aos fenômenos com alguma data. Então, se a gente precisa de alguma data, a minha sugestão é que a gente date a globalização do final da década de 1980. Certo? Bom, esse é o primeiro passo. É um passo importante. Porque se vocês lerem a respeito de globalização, independentemente do autor ser um economista, um historiador, um cientista político, um filósofo, ou seja lá quem for, um sociólogo, ou seja lá quem for, vocês vão encontrar
as mais variadas referências temporais para a globalização. Alguns pensadores chegam a falar de primeira, segunda, terceira globalização. Não existe nada disso. Existe uma globalização, que data do final do século XX, das últimas décadas do século XX. Alguns autores chegam a dizer que a globalização ela começou com o descobrimento da América, século XVI. Esquece. Tem gente, o intelectual ele é um camarada que ele tem uma necessidade de criar coisa, de inventar coisa impressionante. Se algum de vocês encontrar um só livro que se refira ou que faça referência à globalização, um só livro que faça referência à globalização e que tenha sido escrito nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até praticamente as primeiras décadas da segunda metade do século XX, ok. Você pode datar a globalização lá de trás. Mas se não encontrar, como não vai encontrar, globalização é um conceito novo que passou a ser utilizado no final do século XX. E se é um conceito novo, é porque se refere a algo de novo que está acontecendo no mundo no final do século XX. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tenho aqui um texto que fala também sobre globalização. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu vou encontrar isso agora. Eu queria ver se eu encontrava aqui. A primeira vez que se utilizou o conceito de globalização. Aqui. Desculpa a minha lentidão aqui agora. Aqui se menciona, por exemplo,
essa expressão globalização teria sido usada principalmente a partir da década de 1980. No texto que eu estou lendo aqui, fala sobre isso. A palavra globalização passou a ser usada principalmente na década de 1980. Portanto, é uma palavra típica do final do século XX, é um conceito típico do final do século XX, nunca foi usado anteriormente para se referir a fenômenos passados, certo? Bom, ao que está vinculada a globalização? Ao que eu expliquei aqui para vocês ao longo dessa minha exposição de hoje. A globalização ela está vinculada diretamente à crise estrutural global do capitalismo, que se instalou no mundo na década de 70 e se agravou na década de 1980. Então, visto dessa perspectiva, a globalização, ou melhor, este conceito de globalização, deve ser entendido como um antídoto contra a crise estrutural do capitalismo. A crise estrutural do final do século XX. Certo? E no que consiste exatamente a globalização? Bom, eu gostaria de lembrar vocês que lá na pasta da nossa disciplina, no ULife, eu disponibilizei um texto específico sobre globalização. Tá bom? E nesse texto, que foi redigido por mim, tá? O texto é meu, ele está todo referenciado. Vocês vão perceber que em algumas páginas do texto, as notas de rodapé, elas são um pouco longas, né? Mas foi uma necessidade. As notas de rodapé do texto trazem toda uma série de dados para comprovar o que está escrito na parte principal do texto, certo? Eu, então, gostaria aqui de... Eu vou ler, na verdade, né, o conceito que eu estabeleci para a globalização. E o conceito é o seguinte: globalização deve ser entendido como uma nova forma de expansão do processo de reprodução ampliada do capital, que consiste na desregulamentação e na liberalização das relações sociais e nacionais de produção e na remodelação da forma de intervenção do Estado
na esfera econômica. Tudo isso num contexto de crise generalizada e sem precedentes do capitalismo mundial. Certo? Então, este é o conceito de globalização. Representa uma resposta. A globalização representa uma resposta das elites econômicas mundiais à crise estrutural do capitalismo, que se instala no mundo no final do século XX. Essa resposta à crise estrutural global do capitalismo passa pela desregulamentação e pela liberalização das relações sociais e nacionais de produção. E passa também pela remodelação da forma de intervenção do Estado na economia. Beleza? Isso tudo vocês vão encontrar no texto que eu disponibilizei para vocês lá pelo Live. Certo? Agora, eu quero concentrar a minha atenção nesse finalzinho aqui de exposição de hoje em dois conceitos. O conceito de desregulamentar e o conceito de liberalizar a economia. Não é a mesma coisa, muito embora converjam para o mesmo propósito. Veja, o Estado tem duas maneiras de intervir na economia de um país. O Estado pode intervir para disciplinar, para regulamentar, né? Por exemplo, através de política fiscal, né? Uma maneira muito comum do governo intervir indiretamente, né, na economia do país é através de políticas tarifárias. Por exemplo, no comércio exterior, através de subsídios, né? Isso são intervenções indiretas do governo na economia. Mas existem também as intervenções diretas. Como seria? É quando o governo se faz empresário. Ou seja, quando o governo assume a propriedade total ou majoritária de empresas. Nesse momento, nós estamos lidando com a figura de um Estado empresário, certo? Isso aconteceu no mundo todo, viu? Aconteceu no mundo todo e no Brasil, onde nós tivemos empresas como a Vale do Rio Doce, o sistema de telefonia, o sistema Telebrás do passado, né? A própria Petrobras, né? São todas formas de intervenção direta do governo.
Bom, resumindo, abreviando, para a gente não se estender demais aqui. Liberalizar significa tornar a economia isenta da intervenção direta do governo, do Estado. O principal instrumento da liberalização econômica são as privatizações. Certo? É quando o governo abre mão de controlar empresas. Ele abre mão da sua função de Estado empresário. Em benefício de quem? Evidentemente, em benefício de investidores privados. Não tem um terceiro investidor aqui. Liberalizar é afastar o governo de uma intervenção direta na economia. Desregulamentar significa reduzir drasticamente a intervenção indireta do governo na economia. Reduzir, por exemplo, o poder do governo de atuar mediante, por exemplo, política fiscal, repito, impedir o governo de atuar no sentido de criar embaraços legais, jurídicos ou outros à livre circulação dos capitais privados. São duas coisas distintas, né? Mas as duas têm como objetivo retirar o governo de funções tradicionais que exercia, com a finalidade de abrir o campo e, ao mesmo tempo, conceder uma liberdade muito maior para os movimentos dos investidores privados ou para os fluxos de capitais. Esse é o sentido maior da globalização. O que vem a partir daí? Quais são as consequências? Bom, por hoje eu vou terminar o nosso encontro. Eu vou dar por encerrada esta aula e, como eu disse no início do nosso encontro, nós vamos concluir esse assunto na nossa aula presencial da próxima terça-feira. Combinado? Lá nós vamos concluir falando das consequências e uma série de outras questões que são importantes ainda a serem abordadas a respeito da globalização. Complicado? Combinado? Combinado, pessoal? Então, olha,
eu agradeço muito a atenção de vocês, peço que assistam cuidadosamente aí a esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto, do que foi falado aqui hoje, vocês têm o meu e-mail, vocês têm o meu número de WhatsApp. Portanto, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês para poder dirimir, né, as dúvidas que eventualmente surgem. Combinado? Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente se vê muito em breve. Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima.